Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, essa pregação de hoje, ela é uma pregação muito importante, porque nesse período várias pessoas têm entrado em contato comigo, conversado comigo, chorando, desabafando, muitas vezes por mensagem, outras vezes um papo ao vivo mesmo, e dizendo que aonde eles congregam estão sendo perseguidos, a liderança está fazendo coisa errada, e dentre outros. Então, se você se sente assim, você não está só, eu estou com você. Continuarei orando por você, você não está sozinho. Então, essa pregação é para que essas pessoas que Deus está revelando para elas a verdade. Elas estão enxergando segundo a Bíblia o que é certo. E que, infelizmente, onde elas estão, está acontecendo coisas que para Deus são terríveis. Então, essa pregação é para essas pessoas que ainda não perceberam o quão importante é diferenciar o certo do errado. Então, vamos começar agora. Primeira pergunta do nosso estudo. Como a maioria dos líderes religiosos agiam no Antigo Testamento? A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo dos céus. Então, Isaías 1,13 diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. O que Deus está dizendo? Que o povo estava vivendo iniquidade, que os líderes estavam ensinando o povo errado e eles estavam vivendo contrários à palavra de Deus. Isaías 1,15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E, infelizmente, muitos líderes religiosos perseguem, difamam, caluniam, destroem a imagem e a vida da pessoa. E, em alguns casos, chegam até matar. Veja só o quão grave estão esses líderes. Vamos continuar. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Lembrando que não são todos que são ruins, mas aqui é a maioria. Olha o que eles tinham: maldade nos atos. Eles não sabiam fazer o bem. Eles não procuravam que é justiça, não ajudavam o oprimido, não ajudam o pobre, não ajudam o próximo, não ajuda ninguém. Perceba o quão grave isso é? Vamos continuar. Jeremias 2,8. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. O que ele está dizendo? Que os líderes não estavam seguindo a Deus. Estavam seguindo um ser humano. Estavam seguindo uma outra coisa que não é Deus, achando que é Deus. Muitas igrejas têm dentro de si doutrinas demoníacas. Tem. Eu não vou fazer um vídeo específico disso futuramente para mostrar para vocês, mas tem. Toda religião que se diz, nós temos um profeta, nós temos uma profetisa que fez isso, e é um exemplo. É um exemplo. Porque a Bíblia foi selada. Nada vem depois da Bíblia. Foi selado. Jeremias 5,31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? O que ele está dizendo? Que os líderes dominam os membros. Muitas vezes botando medo, muitas vezes colocando pregações erradas para que eles possam ficar no poder. Por exemplo, tem líder que diz, e eu já vi, dizendo: olha, que se você refutar o que eu estou falando, você vai para o inferno. É exatamente isso aqui que está dizendo. É exatamente isso. Se a Bíblia manda provar o profeta e ele não quer ser provado, tem alguma coisa errada aí. Tá? Vamos continuar. Jeremias 6,13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Tem muita gente que é líder só pelo salário, dinheiro. Você quer ver um exemplo? Em 2020,
Uma conhecida minha, ela frequenta, ela não frequenta mais essa denominação, e no período da pandemia, os pastores iam na casa dela para pegar o dízimo. E ela chegava para mim e falava assim: Leone, o pastor nunca veio me visitar, nem quando eu fiquei doente, nem quando meu irmão ficou doente, nem quando meus pais estavam com problema no casamento, eu recebi uma visita de pastor, mas para pegar dízimo vem na porta de casa. Por quê? Porque ele é pastor avarento. Ele só pensa em dinheiro. Ele não está preocupado com o evangelho. Se isso naquela época já acontecia, imagine hoje. E ainda são falsos. Pessoas falsas, que não são de Deus e se dizem. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes violam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Não discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondo os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Quando você não guarda o sábado, você profana a Deus. Você consegue entender isso? Quando o seu líder lhe fala que sábado é abolido, mesmo ele sabendo o que é, eu já conheci pastores de várias denominações, chegaram para mim: Leone, sabemos que o sábado é para ser guardado, mas eu não prego na igreja porque eu vou perder meu cargo e meu salário. Olha só, não vou citar nomes nem denominação, mas eu tenho isso armazenado para você ver. Para você ver. Hoje os líderes não guardam a lei de Deus, diz que é abolida, profano o que Deus manda fazer, não faz diferença entre santo e profano, não consegue fazer diferença entre pureza e impureza de acordo com a Bíblia, infelizmente, né? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. De quem é essa culpa? Do líder, do sacerdote. Olha como o versículo continua. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quem? O líder. Às vezes o líder ele não quer aprender a Bíblia, ele não quer pregar o que é verdade. Ele quer pregar o que ele quer, o que é cômodo. O que, que Deus está dizendo? Tu não quer? Eu te rejeito. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que ele está dizendo? Se você não lembra do que Deus quer, da regra de Deus, da ordem de Deus, da lei de Deus, todo mundo que esse pastor apacenta, Deus não vai lembrar. Olha o peso dessa mensagem. Olha o peso disso, irmãos. Vamos continuar. Miqueias capítulo 3, versículo 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encosta ao Senhor dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha que pesado isso. Tanto o líder quanto a liderança em si da igreja, olha o que está dizendo aqui. Eles ensinam só por interesse. Eles não ensinam a verdade. Não estou dizendo que são todos. Mais uma vez estou colocando isso aqui. E olha que as pessoas se dizem adivinho por dinheiro. Quantas vezes eu estou vendo as pessoas me mandando vídeo via rede social, Instagram, alguns até em WhatsApp, dizendo que tem pessoas que estão cobrando o Pix para fazer revelação. Irmãos, pelo amor de Deus, não façam isso. Não cai na cilada do falso profeta, não cai no filho do diabo. Por favor, irmãos, não façam isso. E o cara está dizendo, e aqui ainda está dizendo que ele ainda se acha de Deus. Por favor, irmãos, não façam isso. Não deem o seu suado dinheiro a falso profeta. Quer fazer uma boa ação? Doe para um pobre. Compre alimento para um pobre. Compre remédio para o necessitado. Faça isso, mas não perca seu tempo. Por favor, irmãos. Sofonias 3:4. Os seus sacerdotes são levianos, homem aleivosos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. Significa isso. Quantas vezes nós sabemos que dentro da igreja existem casos de coisas terríveis, escândalos terríveis dentro do templo? Sabe, pessoas que não são comprometidas, pessoas que levem a vida como Deus, o ditado a Deus dará, é mais ou menos isso. Precisamos tomar muito cuidado. Pessoas que não respeitam nenhum templo, quer dizer, que não é templo, né? Mas se dizem ser templo para isso. É triste. Agora, o Novo Testamento. O que Jesus disse para os líderes religiosos de sua época? Mateus 11:12. Ora o que os líderes faziam, e hoje fazem também. E hoje fazem. Várias pessoas entraram em contato comigo dizendo que foram difamados por pastores porque descobriram os podres deles. Não vou citar nomes, mas eu tenho essas conversas tudo guardado. Diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo,
disseram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se você está sendo perseguido, difamado pela religião que você está, por aquele que se diz ungido, por aquele que se diz de Deus, porque você está enfrentando as coisas erradas, Jesus está dizendo: alegrai-vos, sorria, você está no caminho de salvação. Maravilhoso isso, né? Vamos continuar. Mateus 9, 11, 9, 12. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O que eles estão dizendo? Por que você vai conversar com um pecador? Por que você está do lado de uma, vamos colocar os termos da época, de uma prostituta, de um cobrador de impostos, de alguém que nem vai na igreja? Vamos colocar hoje? Eu sou cristão e tenho amigos ateus. Eu sou cristão e tenho gente na minha família que é espírita, que é católico. Eu não tenho nada contra eles. Eu amo estar do lado deles. Eu amo falar de Jesus para eles quando eu tenho oportunidade. E o que os falsos pastores falam? Olha lá, ó o irmão ali com pecador, ó o irmão ali com ateu. É isso, eles ficam apontando o dedo para querer se sentir melhor, para dizer que são santos, que são perfeitos. É isso que está dizendo. Mateus 9,34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. O que eles estão fazendo? O líder, o falso líder, ele difama, ele calunia, ele persegue. Olha, é amigo do diabo, é filho do diabo, expulsa com o poder do diabo. É isso que eles falam. Para você ver que como o falso líder até hoje acontece. Tem, mas também tem bons líderes. Não estou dizendo que todos são assim, mas também tem bons líderes. Mas a maioria. Mateus capítulo 12, versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Por que eu fiz questão de pegar esse versículo? Porque já teve casos, não vou dizer a denominação, que mataram seus membros. Sim, você não escutou errado. Já teve casos nos Estados Unidos que uma determinada denominação religiosa matou seus ex-membros por perseguição religiosa. Olha só. E também no estado do Amazonas, já teve casos de pessoa se matar, se suicidar, porque não aguentou a perseguição religiosa da mesma instituição que aconteceu nos Estados Unidos. Para você ver que a situação é muito pesada. Versículo Mateus 12, 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. O que ele está dizendo? O cara que não é de Deus, ele vai querer confrontar. Mostra que tu é de Deus aí, faz alguma coisa grande. Assim como Jesus não perdeu tempo fazendo isso, eu nunca passei por situação de alguém me pedir algum sinal, alguma coisa. E se pedir, eu vou imitar Jesus, eu não vou fazer nada. Eu sei que eu sou de Deus, por quê? Porque eu sou melhor que o outro? Não, por causa das minhas ações. Cada um de nós será julgado com as nossas ações. Nunca esqueçam isso. Próximo slide. Mateus capítulo 15 diz assim: ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Qual é o problema hoje? As pessoas estão pregando tradição religiosa, estão pregando dogmas religiosos, mas não estão pregando a Bíblia. O tema desse aqui não é entrar em detalhes sobre isso, mas eu vou dar um exemplo aqui. O sábado foi abolido. Isso não está na Bíblia. Quem é que diz isso? A tradição religiosa. Jesus veio na terra metade homem e metade Deus. Quem diz isso? A tradição. Porque em Romanos 8 diz que Jesus veio em carne pecaminosa. Jesus não tinha nenhuma melhoria quando estava na terra. Ele era 100% humano. E aí? Dois exemplos mínimos. Mateus 15, 6. E assim invalidar-te pela vossa tradição o mandamento de Deus. Seria hoje o que alguns líderes fazem. Eles pregam o eu acho, o eu penso, o se subtende, o dá para entender. Não, isso aqui pode ser desse jeito, esse pode ser, essa incerteza. Muitos não pregam a palavra, pregam só a religião, pregam só o que eles acham. Mateus 15, 8. Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Sim. Se eu fosse colocar aqui quantos escândalos
a maioria das religiões já apareceu em jornal, você perde a conta do dedo. Pastor traindo esposa. A igreja, a religião, casal pastor com amante abafando o caso. Pastor desviando o dinheiro de dízimo, que diz não é dinheiro, vai ter uma pregação futuramente explicando isso. E coisas piores que nós não sabemos. Caixadores dentro das igrejas. Trabalho escravo dentro da igreja, com o poder da opressão religioso. Ou seja, você vai fazer isso aqui para Deus, eles não vão te pagar porque é para Deus. É isso. É isso. Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se você vai para um templo, você louva, você faz um monte de coisa, e a pessoa não prega a Bíblia, não prega o Evangelho, você está indo em vão adorar a Deus. Você acha que está adorando a Deus e não está. Aí tem dois caminhos. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Se você não está seguindo o que está escrito, eu sinto muito, você está seguindo o que o diabo quer. Mesmo mascarado, disfarçadamente, a meia verdade. Cuidado com isso. Mateus 15, 22. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Outro ponto que falso profeta adora: fazer showzinho. E isso os fariseus amavam, rasgavam as vestes. Porque eu não sei o quê. Isso os falsos profetas adoram esse showzinho. É porque eu sou ungido. Aí começa aquelas lágrimas de crocodilo, que nem ele está acreditando que está chorando. Porque eu faço isso, não fui eu que fiz, eu estou sendo acusado injustamente. É porque ele é um herege. Tudo esse showzinho é o que acontece com o falso profeta. É o que acontece com o profeta. O cara é tão hipócrita, sabe, que faz um negócio desse. E um cara desse é como diz o meme, cai de tobogã no fogo da segunda morte, se não se arrepender. A verdade é essa. Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Pesadíssimo isso aqui. Ele está chamando os líderes de hipócritas, por quê? Porque eles não deixam o homem seguir a Bíblia. Olha só, o que Jesus está dizendo? Você entra numa religião, você vai ter que seguir o que a religião está falando. Não, mas a Bíblia diz isso. Não, você tem que seguir a religião. Quando o seu líder prega religião, é isso que está acontecendo. Ele não vai para o céu e nem vai deixar você entrar. Pesado, né? Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas da viúva, sob pretexto de prolongas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Uma grande amiga minha, eu não vou citar nomes, porque eu tenho muito respeito por ela. Tem idade para ser minha mãe, eu acho. Não sei, acho que mais ou menos essa diferença de 10 a 15, 20 anos. É uma pessoa muito amada e muito querida por mim, não vou citar nomes. E na igreja, onde eu não sei se ela congrega ainda nessa igreja, não tenho essa informação. E onde ela congregava, ou congrega, o pastor queria ensinar a Bíblia para ela, mas com o pretexto de se deitar na cama com ela, porque ela tinha que pagar o serviço. Você consegue entender um negócio desse? É exatamente isso que está acontecendo. Você consegue entender? Ela viu desabafar comigo. Eu até gaguejei porque eu não acreditei quando eu vi. Eu fiquei, não é possível isso, cara. Mas infelizmente tem hipócrita, filho do diabo fazendo isso. E as pessoas caindo. Sabe aqueles pastores que a gente vê na televisão, aquelas reportagens, que leu errado, aí diz que Deus mandou ele pegar a mulher do irmão? É isso aqui. É isso aqui. Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E, depois de o tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é prosélito? Discípulo. Ele vai pregar o evangelho, ele se diz pregador do evangelho, ele vai fazer um discípulo, só que esse discípulo, ele segue tudo aquilo que ele disse. Ele faz tipo uma panelinha. E essa pessoa que aprendeu o evangelho, ela não vai para o céu. Ela está pior do que o mestre. Muito cuidado, irmãos, que você está. Mais uma vez, muito cuidado com o que você tem ouvido pela internet. Por favor, irmãos, muito cuidado. Tá?
Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o comínio, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui Jesus não está devolvendo, não está dizendo que é para devolver dízimo, não. Jesus está dando um exemplo, que os líderes devolviam o dízimo. Olha, eu devolvo o dízimo. Tá, e grandes coisas. É isso que Jesus está dizendo, grandes coisas. Não adianta você devolver o dízimo se você não tem misericórdia, se você não tem fé e você não sabe fazer um bom juízo. Antes de você devolver o dízimo, você tem que fazer tudo correto, não é só metade. E quantas igrejas hoje só falam de dízimo, 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 dízimo? Membros dessas igrejas que não têm, às vezes, um arroz para comer em casa. Gente, um arroz. Vamos diminuir. Uma bala de 10 centavos, tem gente que não tem. E essas igrejas, esses filhos do diabo estão extorquindo essas pessoas. Vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim. Esse cara é líder religioso, se diz líder, tem fazendas de mais de 2, 3 milhões de reais. Quando a mãe desse cara morreu, ele não deu um centavo para ajudar na despesa do enterro da mãe. Você consegue entender isso? Pessoa próxima de mim. E eu fiquei chateado. E eu falei na cara dele, bicho, te arrepende, bicho. Te arrepende. Porque senão vai ser feio pra ti. O cara negou ajuda pra própria mãe no dia que ela morreu, gente. Eu fiquei muito triste. Ainda bem, eu não vou falar isso para fazer piada. Mas aquela senhora, ainda bem que ela morreu. Porque deve ser muito difícil para um pai e para uma mãe estar vivo e o pai e mãe que dedicou a vida inteira para cuidar dos seus filhos, deixou de comer, deixou de comprar um sapato para dar o melhor para o seu filho, e o cara, por graça a Deus, conseguiu uma boa condição financeira e não dá R$ 1 para ajudar, deve ser muito triste. Deve ser muito triste. Tá? E lembrando que os pais dessas pessoas, eles foram pai e mãe mesmo. Eles não abandonaram. Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim. Mateus 23:25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O que ele está dizendo? As pessoas estão bonitas por fora, estão maquiadas, estão com, vamos colocar hoje, cirurgia plástica, roupa de luxo, mas por dentro estão podres. As pessoas hoje se preocupam mais com o exterior do que com o interior. É impressionante. É isso que Jesus está dizendo. Mateus 23:26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. O que ele está dizendo? Limpe primeiro o seu coração. Se preocupe com o que está dentro, não é com o que você está vendo. Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem lindos, formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda imundícia. Olha a palavra que Jesus usa. Vocês estão imundos, cheios de pecados, estão longe de Deus. Vocês não conhecem a Deus, estão no caminho contrário a Ele. Pesado isso, né? Mateus 23:28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que acontece? Aquela pessoa que é líder, que está lá arrumadinha, todo bonitinho, mas por fora trai a mulher, por fora fica fazendo fofoca, por fora fica curtindo foto de menina, de mulheres, né? Ou de meninas, talvez, depende da loucura da cabeça do homem carnal, curtindo, escrevendo o que não deve, vendo o que não deve, né? Impressionante, né? Mas na frente, amo minha esposa, eu sou um cara de família, eu sou isso, mas na prática a gente não vê, né? Mateus 23:29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Isso aqui é importante. Tem igrejas que os seus fundadores têm um salão com o nome deles, uma casa enfeitada, adornada com o nome deles, hipócritas. É que Jesus está dizendo. Não percam tempo com essas bobagens. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que se preocupar em obedecer a Deus. Ah, mas a Bíblia manda
nós sermos justos para quem é justo e honrar quem nos honra. Honrar é uma coisa, idolatrar é outra. É isso que Jesus está dizendo. Olha o que ele diz, Mateus 23:33. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É o que Jesus está dizendo para a maioria dos líderes hoje. Raça de víbora, serpente, vocês vão ser condenados. E quem ouve vocês também será. Se você segue errado, aprende errado, vive errado e condenado também. Marcos 2:24. E os fariseus lhe disseram: Vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? O que muitos líderes na época de Jesus e hoje a maioria faz? Eles não conhecem da Escritura, eles não têm conhecimento. Aí quando alguém começa a viver diferente, pregar diferente, olha, tu está vivendo o que não é certo. Não é assim. Lucas 6:7. E os escribas e fariseus observaram-no, se o curaria no sábado para acharem o que acusar. Falso líder, ele fica cometendo um crime de ficar stalkeando os outros. Stalkear é crime, perseguição é crime. Está no Código Penal. Para quê? Deixa eu ver onde é que ele está errando, que para dizer que ele é pecador e ninguém seguir ele. É isso. Tem gente que faz isso. Infelizmente tem gente. Tem pessoas que vai na sua rede social, tira print das suas fotos, que é crime, para colocar em grupo. Olha, essa pessoa aqui faz isso, faz aquilo. Isso é tudo crime. É isso que ele está fazendo. Querendo acusar de alguma coisa. Por quê? Porque tem medo do que prega a verdade mostrar para os membros ou para as ovelhas dos falsos profetas que eles estão fazendo errado. Aí vai perder o dízimozinho deles, o saláriozinho. É isso, por isso tem perseguição. Lucas 11:43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e saudações da praça. Isso aqui pastor ama, a maioria. Deus me livre. Uma vez eu fui pregar numa igreja, me chamaram de pastor. Eu falei, não, mas eu não sou pastor, nem me chame disso. Chame pelo nome mesmo. Aí o pessoal começou a chamar, eu deixei para lá, não adianta, né? Aí chegou o pastor dessa denominação. Olha, ele não é pastor não, não fale assim dele. Por quê? Começou a perder a preferência, começou a perder assento, aí ficou o quê? Enciumado. E ciúme na Bíblia é pecado. Leia o Antigo Testamento lá. Em Levítico, todo mundo leia lá que isso é pecado. Por isso que tinha uma oferta específica só para ciúme. Tá? Vamos lá. Lucas 11:44. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Olha que coisa pesada. O que ele está dizendo? Ele acha que está salvo, ele acha que é de Deus, ele acha que é ungido de Deus, ele vai perder a salvação e ninguém sabe disso. Só ele mesmo. Às vezes nem ele. Lucas 16:14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Olha, o falso profeta ele vai zombar de quem prega a verdade. Claro que ele vai zombar. Vai fazer piada, sabe? Aquelas coisinhas, aquelas panelinhas. É isso. Os zombadores, é isso. E agora, para encerrarmos nossa pregação, João 7:47, nosso penúltimo versículo diz assim: Responderam-lhes, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? O que está dizendo? Que quando a pessoa vai pregar Bíblia na Bíblia, tirar todo o dogma religioso, todo eu acho, eu penso, se subtende, olha, dá para entender que é assim. O que os falsos profetas falam? Estão enganando vocês. Por quê? Porque quando o falso profeta percebe que a pessoa prega a verdade, porque eles sabem que eles estão pregando errado, eles não são tolos, por isso que Jesus chama eles de hipócritas e não de tolos, porque eles sabem. A maioria, né? Alguns não sabem. E outros pregam a verdade. Né? Então, quando ele vê alguém que está pregando a Bíblia, ele tem medo de perder o quê? O din-din. O dízimo, porque ele vai perder membro. Né? E agora, João 8,44 diz assim: Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Isso aqui é pesado. Quanta gente se diz ungido de Deus que o pai dele é o diabo? Vive na mentira, prega a mentira, a vida dele é uma mentira. Eu conheci uma vez um pastor lá em Rio Grande do Norte, Natal, que ele agredia, ele batia na mulher dele, mas eu não sabia, ninguém sabia. Até a mulher dele chegar para mim, eu estava uma vez na igreja, eu ia pregar nessa igreja, ela chegou e falou para mim tudo o que estava acontecendo, chorando. Eu não sabia o que falar, falei, chama a polícia, eu só posso falar isso, não posso fazer mais nada. Quantas pessoas são casadas com líderes e que as esposas e os filhos vivem um inferno na casa? Porque o cara, Deus me livre, né?
Olha o que ele diz. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, o falso profeta, ele não está firmado na Bíblia. Ele não está firmado na verdade. Por que ele é homicida? Porque ele está matando pessoas espiritualmente. Nesse caso aqui. Porque a gente não vê diretamente, pelo menos tirando Jesus Cristo, os apóstolos matar outra pessoa. Então, é essa que é a situação. Ele também coloca, quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pronto. A explicação do versículo. Porque quando o falso profeta, ele nunca se firma na verdade, ele prega mentira, porque nele não há mentira, fala do que ele mesmo entende o que convém, porque o cara é mentiroso e o pai da mentira é ele. Ele é o filho do pai da mentira. Lembrando aos irmãos que eu peguei não todos os versículos, mas uma grande parte, uma grande maioria. Que Deus abençoe, amados irmãos. E se você está passando por uma situação que você conhece alguém que está passando por falsas acusações, por perseguição, mande esse vídeo para ela. E aqui no canal estarei orando por todos vocês. Você agora faz parte da nossa família. Que Deus abençoe. Um ósculo santo.